rasgado, o véu foi rasgado, o véu foi rasgado, e eis que o cordeiro que foi crucificado ressurgiu como um leão, e nada pode me separar, não, nada pode, nada vai, nada pode, nada vai, nada vai, nada vai me separar do seu amor. Barrabás sou eu, Barrabás sou eu, Barrabás sou eu. Ele foi julgado sendo pecador. Barrabás sou eu, sou eu, sou eu. Era ele, condenado. Oi, gente. Oi, oi, oi. Hoje eu comecei cantando, mas para você enviar essa live para o máximo de pessoas que você conseguir, deixa eu já... O pessoal vem quando ele aparecer aqui nessa live. Gente, hoje nós vamos falar sobre o reino com uma pessoa que me ensina muito, na maioria do tempo de longe, porque nós convivemos muito pouco. Mas essa pessoa me ensinou a enxergar o reino de uma maneira diferente. É o Kaká, já falei para vocês. Ontem nós fizemos a live um pouquinho mais tarde, né? Acho que o pessoal acabou confundindo. E eu ontem falei para vocês do quanto o Kaká vive o reino de Deus. Eu venho vivendo um encontro com essa palavra reino, com tudo que isso significa. E quando Deus colocou essa live no meu coração, quando Deus colocou essa live no meu coração, uma das primeiras pessoas que... Oi, amigo! Cheguei! Eu já estava aqui Chegou, só amigo. no louvor, meu irmão. O louvor que eu mais gosto, que eu mais amo nessa vida. Não tinha como começar de forma melhor. Não tinha, amigo. Eu estava falando aqui pro pessoal. Eu tenho vivido uma experiência com o reino de Deus. Porque como há muito tempo eu vivo nesse mundo religioso, eu vivi muito tempo da minha vida de uma forma religiosa, vivendo dogmas. E recentemente, muito recentemente, amigo, depois que eu cheguei aqui, que eu vim morar aqui, eu acho que primeiro ou no segundo dia eu vi uma palestra que mudou a minha vida. E essa palestra era sobre o reino de Deus. E eu tô engateando nesse mundo reino, porque eu confessei para os meus seguidores, eu confessei para todo mundo que está ao meu redor que eu estava vivendo algo que eu achava que era o reino e não era. Porque por mais que eu tenha quebrado várias e várias cordas da religiosidade na minha vida, internamente eu ainda exalava muito isso. E quando a venda dos meus olhos caíram em que eu enxerguei o reino de Deus, eu já quis falar para os meus seguidores e para todo mundo que eu conheço sobre o reino. E o seu nome veio no meu coração assim, porque você é um pai, um homem de Deus, um marido, enfim, um homem de Deus que vive o reino de Deus. E eu tenho ouvido muitos testemunhos através da sua vida. E eu falei, eu preciso convidar ele. Deus, eu não sei se ele vai aceitar, mas eu vou convidar. Jamais negaria. E, amigo, eu queria muito te ouvir hoje. Eu queria que as pessoas te ouvissem. Eu não quero falar, eu quero que as pessoas te ouçam falar do reino de Deus, de tudo que você vive, do que Deus colocar no seu coração.
E aí, se quiser me chamar para cantar, eu vou cantar e eu tô aqui, amigo. Eu tô aqui Você para falou ouvir. uma coisa muito interessante que você falou sobre a questão dos dogmas, né? A gente vive uma era, a palavra de Deus fala que quando chegasse o fim dos tempos, na volta de Jesus, o amor de muitos se esfriariam, existiriam falsos profetas, muitos iriam falar sobre Deus, mas poucos iriam conhecer ele verdadeiramente, né? Esses dias eu vi um vídeo no TikTok para mim que foi muito marcante, que um pastor falando, a gente tem Deus do nosso lado 24 horas, mas a gente prefere desabafar com um amigo, a gente prefere desabafar com família, a gente prefere desabafar com um psicólogo, com um psiquiatra, com quem quer que seja. E muitas vezes a gente esquece de desabafar com aquele que está do nosso lado, que sonda o nosso coração, que ele conhece as entranhas do nosso ser mais do que a gente mesmo. E no final ele fala assim: a gente vive uma era de pessoas que buscam a atenção do mundo, mas esquece de ter a atenção do Criador do mundo. E quando chegar o dia do juízo final, quando Jesus chegar, o que vai ser mais doloroso, Juliana, na vida das pessoas, não vai ser a falta de reconhecimento por fama, não vai ser a falta de reconhecimento por dinheiro, por sucesso. Vai ser quando Jesus olhar para a pessoa e dizer assim: aparta de mim, que eu não te conheço. Eu acho que isso vai ser a maior dor das pessoas. Porque as pessoas têm buscado preencher o seu vazio com algo que jamais vai ser preenchido. Porque Deus tem um amor que somente o amor dele para preencher o vazio que existe dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. E sobre a religiosidade, e Deus tem falado muito comigo esses dias sobre religiosidade. Quando eu faço um caixinha de perguntas, a primeira coisa que as pessoas perguntam é assim: como pode você tentar... Como você pode ser cristão casado com uma mulher que canta para o mundo? E eu digo assim: Queria muito que você falasse. minha mulher canta no mundo, mas ela não pertence ao mundo. E Deus me deu uma palavra que está em João 3,16. A palavra ela começa exatamente assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho primogênito. Ele amou o mundo, ele não amou o evangélico, ele não amou o católico, ele não amou o espírita, o umbandista, ou qualquer que seja a denominação religiosa. Deus amou o mundo. Então a gente tem que tirar os olhos religiosos das pessoas, porque a gente enxerga o mundo com olhos de homens, mas Deus enxerga com o coração. E se a gente quer ser, se a nossa identidade é a imagem e semelhança de Cristo, a gente tem que aprender a olhar as pessoas como Cristo olha. Não com olhos de julgo, não com olhos de condenação, mas entendendo que dentro de cada um de nós existe um ser humano falho, em busca de crescimento, em busca de uma evolução espiritual. Religião e espiritualidade são duas coisas diferentes. A religião, ela te conecta nas doutrinas que existem aqui na Terra para você conhecer a Deus. Espiritualidade é uma conexão genuína com Deus. As pessoas precisam ser menos religiosas e mais espiritualizadas, para que a gente passe a viver exatamente como você estava falando, sem esses dogmas, sem essas amarras que a religião impõe na vida da gente. Amigo, perfeito. Então, que incrível ver que a gente está nessa mesma linha, assim, de raciocínio. Ontem eu falei com o pessoal aqui, foi a primeira coisa que você citou. Eu falei, eu não me importo com nada, eu não quero chegar no grande dia e ouvir de Jesus eu não te conheço. Eu nunca te conheci. É como se fôssemos todos os dias na casa de alguém e não cruzasse com essa pessoa, com o dono da casa. Eu quero ouvir naquele dia, serva boa e fiel. E essa é a nossa herança. Eu compartilhei com eles que a nossa herança não é a cruz, não é nem mesmo a ressurreição, não é o sofrimento de Jesus. A nossa herança é o reino, é o que a gente manifesta hoje, agora. E você estava falando sobre algo, João 13,16, que fala que Deus amou o mundo. E a palavra diz que há 2000 anos atrás, tá? Jesus estava dizendo assim, ó, a seara está pronta para a ceifa. Há 2000 anos atrás, ele estava dizendo que as pessoas estavam prontas para ouvirem sobre o evangelho do reino. Há 2000 anos atrás. E se há 2000 anos atrás essa seara estava pronta, hoje ela está podre, ela está apodrecida. E a gente está muito mais preocupado com a roupa que o irmão está cantando, a música que o irmão está cantando, o que a pessoa está fazendo, do que pregar o evangelho do reino. A gente não está fazendo nada para acelerar a volta de Cristo, de amar o próximo. A gente não tem urgência em amar o próximo.
E você me veio o coração, Deus, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, porque eu vi o quanto você insiste nas pessoas para falar de Jesus. Você não se importa se você vai ser o cara, tipo, o tiozão da mesa, sabe? Você não se importa, você vai com um propósito, você cumpre o seu propósito. E eu achei isso incrível. Eu queria que você compartilhasse com as pessoas como que foi seu encontro com Cristo, como que isso aconteceu, por que que esse fogo arde tão forte no seu coração, mesmo com tantas pessoas religiosas atacando e falando tão mal. E às vezes, eu sei que entristece o coração, mas você tem um foco que é Cristo. Eu queria que você passasse isso pra gente. Você sabia que em algum momento, talvez, quando uma pessoa uma vez me perguntou assim, ela chegou para mim e falou, cara, eu tô tão magoada porque uma pessoa que não me conhece veio para a rede social, me atacou e outras pessoas começaram a me atacar e falaram isso de mim. O que que você acha sobre mim? Eu disse, mas espera aí, vamos lá. Primeira coisa, quem falou de você te conhece? Não. Mas por que que você quer que eu te dê minha opinião? Quem você é, se você está acreditando no que a pessoa que não te conhece está falando sobre você? Por que que você se apega às coisas que as pessoas que nunca te viram na vida falam sobre você? Eu talvez em algum tempo atrás, há muito tempo atrás, se eu visse algo relativo à minha pessoa, a alguém da minha família, talvez de alguma forma aquilo ali me magoasse. Mas hoje, Jô, eu passei, cara, a olhar a vida por uma atmosfera diferente. Porque eu não estou mais preocupado o tempo que eu vou viver aqui na Terra, o que é comparado, né? O que são esses 60, 70, 80, 90, 100 anos que eu posso viver aqui na Terra com a eternidade que espera pela gente. Isso aqui não é nada, isso aqui não é nem a semente ainda. Eu falo que a gente já começa a vida vencendo, porque quando a gente está ali brigando para entrar no útero da nossa mãe, a gente está disputando a vida com 70 milhões de espermatozoides. E naquele momento ali, Deus já te escolheu. Escolha. Se você está no mundo, você é uma escolha de Deus. E se eu sou escolhido de Deus, Deus tem um propósito na minha vida. E se eu descubro qual é esse propósito, eu não me importo mais com o que as pessoas pensam. Quando eu falo de Deus, eu escuto muitas pessoas me chamarem de doido, de maluco, de religioso, né? Porque o religioso, ele sempre vai falar daquilo que ele pratica. O religioso, quando ele te ataca, ele não fala sobre você, ele fala mais sobre ele do que sobre você. Porque ele não está querendo te diminuir para que ele fique aqui em cima. Ele está querendo mostrar porque ele queria estar no teu lugar. Porque imagina o seguinte, ó, quando uma árvore ela dá fruto, a árvore ela cresce e dá fruto, certo? Quando o fruto ele não está no alcance das pessoas, o que que as pessoas fazem? Se tem no interior a gente fala muito isso. Quando tem um pé de manga e o pé de manga geralmente é muito alto, como é que você acha que uma pessoa tirou a manga? Pega uma pedra e joga. Joga. Já viu alguém jogar pedra em fruta podre? Alguém tentou arrancar uma manga podre de um pé? Então, se as pessoas estão te atacando, é porque você está dando fruto. Porque as pessoas não conseguem alcançar o teu propósito, o teu fruto. E eu passei a não me importar com isso. Eu, durante 27 anos da minha vida, eu vivia uma falsa convivência com Deus, porque eu tinha Deus de ouvir, porque se eu não fosse para a missa de domingo, era pecado mortal. Que eu chegava lá e eu ficava mais no telefone do que ouvir o que o padre estava falando. Então, durante 27 anos da minha vida, eu não tinha essa experiência. Até que um dia, quando eu casei com Simone, eu cheguei para ela e disse assim, ó, a gente tem que fazer uma escolha aqui, porque eu sou de uma doutrina, uma religião, você é de outra. Como a gente vai fazer? Ela disse assim, não, vamos fazer o seguinte, você vai na minha igreja, eu vou na sua e tá tudo certo. No dia que eu pisei na igreja, e aí eu vou falar da religião, mas o que salva não é a religião, o que salva não é o pastor, não é o padre, quem salva é Jesus. E foi ele quem me salvou naquele dia, quando com 27 anos de idade, quando eu toquei o meu pé na igreja. No primeiro louvor que eu escutei, eu chorei do começo ao fim do culto. E eu fui tomado por uma emoção interior, um calor, algo queimava dentro de mim, eu não sabia explicar. E eu não sabia explicar por que que não ceifava as minhas lágrimas, por que que não acabava, como não esgotava o meu reservatório de lágrimas. E eu só chorava. E escorria, eu só chorava. Parecia que eu estava com aquilo guardado há 27 anos. Quando acabou a pregação e a pregação era totalmente voltada para mim, no final eu fui lá para frente e o pastor, sem nunca ter me visto na vida, naquela época a gente nem era conhecido ainda,
o pastor me abraçou e disse assim: Deus falou que hoje você precisaria pela primeira vez aqui para aceitar ele. E a partir daquele momento, cara, a minha vida foi completamente diferente, completamente mudada. Eu passei a viver o sobrenatural de Deus assim na minha vida de uma forma que ontem eu conversando com o pastor Rony Oliveira, sabe quem é? Sim, E eu já, disse já. assim, Rony, é tão doido porque nessa cama aqui que você tá vendo aqui atrás, ontem antes de eu ir para a pregação dele, eu estava deitado e eu olhei para Simone, eu olhei para Deus, para cima e falava com Deus assim, Simone, como pode? A gente nunca pediu nada do que Deus proporciona na nossa vida, mas mesmo assim Deus concede. Mesmo sendo um desejo do nosso coração e a gente nunca ter pedido nada. E eu não falo de fama, de dinheiro, mas da paz que a gente tem, de viver em um lar e não uma Vamos casa. lá. De deitar em uma cama e ter sono, e não somente deitar em cima de uma cama, mas ter o sono. Porque como eu sempre digo, o dinheiro ele vai comprar a melhor casa do mundo, mas ele jamais vai ser capaz de comprar um lar. Porque a casa tem preço, mas o lar tem valor, ele não tem preço. A cama tem preço, mas o sono tem valor, não tem preço. A saúde tem valor, o hospital tem preço, mas ele não é capaz de te dar. A saúde, ele até te segura por um tempo. O dinheiro, ele traz facilidades, mas ele não te salva. E como todo mundo, a gente tem problemas na nossa vida. E se eu te perguntar, todos os milagres que Jesus fez na caminhada dele, todos vieram acompanhados de quê? De um problema. Qual seria o sentido de um milagre se não existisse o problema? O milagre é a solução de um problema. A nossa vida ela é carregada de problemas porque a intensidade do nosso processo é proporcional ao valor do nosso propósito. A gente tem que aprender a viver isso. E por isso que eu não me apego aos que as pessoas falam, eu não me apego quem quer julgar Simone, porque ela canta no mundo e porque ela louva e os religiosos vêm e atacam e isso não é uma vida cristã. Cara, quem somos nós para saber o que é verdadeiramente viver como cristão? Eu sei da conexão que a gente tem com Deus diariamente, eu sei do que Deus fala com a gente diariamente, eu sei da forma que a gente vive de forma honesta com Deus e com o próximo, e muitas vezes esses que atacam e que tentam apontar para a sua vida, para mim, para da Simone, para de qualquer outra pessoa que está buscando uma cura espiritual, porque na igreja é um lugar de pessoas doentes. Quem está lá está buscando cura. Uma pessoa que foi machucada, que foi traída, uma pessoa que matou, que roubou, uma pessoa que está encontrando seus caminhos com Deus, passou a vida toda andando nas estradas perdidas da vida, numa escuridão, e agora está encontrando luz. Se não for a Simone em cima de um palco, por mais que ela cante vários tipos de música lá, no final do show da Simone ela canta um louvor. E quando ela canta esse louvor, muitas vezes ela recebe testemunho de pessoas dizendo: eu estava no seu show, bebendo e desviada, e a partir daquele louvor eu voltei para os caminhos de Deus e não fui mais no show. Quantas pessoas? Quem vai falar para esse povo? Se a gente criar muros em vez de pontes, Como ouvirão? não tem como. Então, eu acho que Deus capacita cada um da sua forma. E cada um tem sua maneira de alcançar pessoas. O Tiro Lipa é um comediante. Ele fala um bocado de coisa louca no show dele. E no final do show ele canta um louvor e prega. E é o momento mais emocionante porque você vê a quantidade de pessoas chorando e dizendo assim, a melhor parte do seu show foi ouvir de Jesus. É a forma que Deus deu, a ferramenta que Deus colocou na mão dele para alcançar vidas. Então, as pessoas podem tentar atacar, falar o que for. Isso é algo que nunca vai entrar na minha cabeça. Porque Sabe, amigo? a, 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 a minha oração diária é dizer, Senhor, que meus olhos sejam olhos espirituais e não olhos carnais. Que meus ouvidos sejam blindados para ouvir somente a tua voz e que minha boca profira somente aquilo que sai do teu coração. O resto é canalizado na minha vida, não me atinge. A primeira. Amém, amigo. É isso. Primeira vez que eu te vi, eu já fui assim, de cara, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Porque a gente saiu para almoçar e eu vi a sua insistência com uma pessoa que é muito relevante e que aceitou Jesus, que era extremamente a par disso. Ele não era, não fazia parte da vida dele. Jesus não fazia parte da vida dele de maneira muito presente. Ele era focado em outras coisas. Eu vi o quanto você estava insistindo para ver ele e para levar ele no culto à noite que a gente ia. E eu fiquei, o que está acontecendo aqui? Alguma coisa está acontecendo. E o resultado de toda a sua
insistência é resultado desse fogo que age no seu coração, com certeza. E é muito nítido isso na sua casa, na sua família, enfim. Eu vi esses dias no Instagram, quando ele lançou uma série Desvendando Jesus. Eu falei, o quê? Eu falei, Deus, sério, eu fiquei com meu coração assim em chamas também, porque eu falei, eu vi isso. E para você ver como são as coisas, muita gente começou, meu Deus, vai usar o nome de Jesus para vender alguma coisa e não vendeu absolutamente nada. Ele fez aquilo ali como um propósito, por ter experimentado de algo que muitos tentam e não conseguem. Mas não consegue porque Deus é tão perfeito de uma forma na nossa vida que ele torna a gente co-participante do mundo. É a questão do livre-arbítrio. Você tem direito a escolher as suas escolhas, mas você não escolhe as consequências das suas escolhas. E Deus só entra na sua vida se você permitir que ele entre na sua vida. E o Tiago, quando ele permitiu que Deus entrasse na vida dele, ele provou da porção transbordante que Deus coloca. A nossa vida é um copo. Aqui, ó. Aqui é a nossa vida. Só que isso aqui, ó, Deus não coloca. Sabe por que Deus não coloca? Quando eu começo a encher essa garrafa sem tampa de água, o que é que acontece? A água vai o quê? Ela vai transbordar. A água vai transbordar. A nossa vida é esse copo. A água é a porção que Deus coloca sobre a nossa vida. E ele coloca sem tampa para que a gente transborde para outras pessoas. Se a gente adquire conhecimento e a gente não transborda para encher o copo de outras pessoas, de nada adiantou. Deus dá o conhecimento e sabedoria são duas coisas distintas. A sabedoria Deus coloca sobre a nossa vida, conhecimento você busca. Quando você tem sabedoria e você usa o conhecimento para compartilhar, isso se torna sabedoria, porque você está gerando frutos na vida de outras pessoas. Quer ver se o seu ministério é um propósito que Deus preparou? Veja os frutos que você está gerando. As pessoas muitas vezes se preocupam com a semente que é plantada, mas não se preocupam com a terra, em ser uma terra fértil. Porque a semente ela pode ser a melhor do mundo, você pode ter água, mas se não tiver uma terra fértil, não dá fruto. Então, antes de você ser semente plantada para colher os frutos futuramente, veja se você está numa terra árida ou uma terra fértil. A gente tem que ser terra fértil aqui no mundo. Caramba. Eu vou beber da minha água transbordante. Meu Deus. Amigo, eu tava ouvindo sobre você, pesquisando. E aí eu assisti todos os podcasts, eu acho que você participou. E teve uma resposta que você deu, enfim, um assunto que eu acho que foi no podcast do Joel. Você falou que você não era para você estar vivo, não era para você ter vindo ao mundo, não era para você ter nascido. E eu recebo muitas mensagens, as pessoas que me seguem, enfim, acredito também que as pessoas que te seguem, a maioria são jovens e que passam por isso, sofreram algum tipo de rejeição, por mais que a sua mãe quisesse muito você, enfim, foi um propósito de Deus, né? Mas com muitas pessoas não são dessa forma. Com muitas pessoas sempre houve uma rejeição. Eu vivi algo que eu achei que eu tinha essa rejeição por causa do relacionamento paterno. Meu pai se envolveu com muitos problemas muito cedo. E eu cresci com isso. Eu queria que você falasse algo a respeito para essas pessoas, para essa maioria de pessoas, porque infelizmente hoje a busca por aprovação resulta de uma rejeição do passado. E a religiosidade também faz isso. Por muitas vezes a gente fica tentando se provar, julgando as outras pessoas para poder se sentir aceito por um povo, enfim. E a gente sabe que com Deus não é dessa forma. Eu acho que você é a pessoa perfeita para falar sobre isso. Bom, a gente vive hoje uma geração de pessoas que as pessoas têm muito acesso à rede social. E a rede social ela potencializa tudo aquilo que você expõe. Por isso que eu digo, você está preparado para estar dentro de uma rede? Você está preparado para estar dentro de uma rede social? Porque você nunca sabe quem está do outro lado da tela. Quando eu chego e digo assim, ó, dinheiro não traz felicidade. Eu não estou sendo, não estou falando uma bobagem, porque as pessoas começam, mas é muito fácil você falar de dinheiro se você tem dinheiro. Eu disse assim, você está falando que dinheiro traz felicidade porque você não provou, experimentou do dinheiro. Porque quantas pessoas têm dinheiro e é infeliz?
Do jeito que tem pessoas que têm dinheiro e é feliz. Mas não é feliz porque tem dinheiro, porque o dinheiro só traz facilidades, mas não traz felicidade. O dinheiro, ele só serve para te servir. Ele não serve para te guiar. O que te guia são princípios e Uau. valores. O que guia a tua vida são princípios e valores. Então, as pessoas que não experimentaram ainda da prosperidade financeira e na pirâmide da prosperidade, a financeira, para mim, é bom que eu estou segurando o pincel da Simone aqui. A prosperidade é o costume da palestra, eu fico com o passador na mão. A prosperidade financeira, ela é a última, ela é só a base da pirâmide, só que essa pirâmide ela começa de cima. Por que ela começa de cima? Porque primeiro a gente tem conexão genuína com Deus, é a ponta da pirâmide, é o principal da pirâmide. Depois a gente tem que ter os princípios básicos e valores da família. E tudo o resto é acrescentado. A prosperidade da finança, né? do dinheiro, ela é a última, só que as pessoas buscam a pirâmide de baixo para cima e não de cima para baixo. E quando você busca, você vai ser infeliz, porque o dinheiro não vai mudar absolutamente nada do vazio que muitas pessoas têm dentro da vida dela. E elas começam a culpar o passado por isso. Eu podia ter culpado o meu passado e eu, muito pelo contrário. Eu sou grato ao meu passado. Eu sou grato, Ju, a cada pessoa que deu não para mim na minha vida. Eu sou grato a cada pessoa que desacreditou em mim. Eu sou grato às pessoas que, quando eu tinha 8, 9 anos de idade, na minha rua, eu brincava e eu era rejeitado. Eu sou grato quando eu estava na escola e eu me escondia no banheiro para não apanhar do menino da sala do lado. Porque tudo isso serviu de combustível para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse avançar, para que eu pudesse dar um passo a mais. Quando eu falo sobre a intensidade do propósito, a intensidade do processo e o valor do propósito, é só você pegar. Isso é clichê, mas se você pegar um carvão e um diamante, os dois são feitos da mesma composição química. Qual a diferença? Para se tornar um diamante, ele recebe pressão e calor. Alta pressão e muito calor. Para a gente se tornar um diamante, a gente tem que sofrer pressão. A gente tem que sofrer pressão. Porque a vida da gente é feita de processo e o processo é doloroso. Todo mundo quer ser borboleta, mas não quer passar o processo de ser uma cigarrinha dentro de um casulo. Existe um processo que ele tem que ser respeitado. E o passado não define quem eu sou. Quem define o que eu sou é as minhas escolhas. Hoje eu postei um vídeo hoje falando sobre isso. O meu passado não me condena. O que me condena é se eu decidir hoje, isso reflete no meu futuro. Mas eu não sou fruto do meu passado, eu sou fruto do que eu escolhi me tornar. E quando eu descobri minha identidade em Cristo, o meu passado não faz nenhuma referência ao meu presente, e muito menos ao meu futuro que pertence a Deus. Então, se as pessoas entenderem que a gente tende, aí é psiquiatria, psicologia, aí a gente tem que falar de psicologia adleriana e várias outras coisas, a gente vai começar a surfar em outra seara que aí a gente marca para outro papo. Mas a gente não é fruto das causas, a gente não é causa do fruto que foi acontecendo no nosso passado. Porque imagina o seguinte, a minha mãe, no passado, quando a mãe dela morreu, ela perdeu a mãe com 9 anos de idade, o meu avô se casou novamente, e a minha atual avó, que é como se fosse a mãe da minha mãe hoje, minha avó Dilma, que eu amo demais, ela tinha 3 filhos, e assim, por ter 3 filhos, por ter acabado de casar com meu avô, minha mãe era a filha que morava junto e tal, minha mãe tinha um tratamento diferente dos outros. E minha mãe podia ter criado uma revolta por conta disso, de uma certa forma. Minha mãe ia comer, e para ela comer e ter o pão no outro dia no café da manhã, ela tinha que fazer chapéu de palha durante a madrugada para poder comprar o pão, porque ela tinha um café, mas não tinha um pão. E minha mãe não se tornou uma pessoa revoltada por conta disso, porque ela decidiu ser quem ela é. Eu ia ser abortado. Quando eu falo não era para, eu até mudei esse discurso, eu falo não era para me estar aqui. Era para me estar aqui porque Deus determinou que eu estava e o diabo jamais ia conseguir fazer com que eu fosse abortado. Então, eu podia ter sido fruto de rejeições do meu passado e não fui, porque eu decidi não ser. Quando meu filho chega e fala assim, papai, não sei o quê, se eu deixar meu filho plantar na cabeça dele uma mentalidade totalmente bloqueada, pensando que ele é incapaz de ir além de onde ele já chegou, como ele chegou essa semana e disse assim, papai, vai ter aula de patins na escola. Eu disse, cara, então se garante.
Ele, não, pai, não sei andar, eu não vou conseguir. Eu disse, você vai conseguir. Papai, quando tinha sua idade, tinha um local na cidade dele que chamava Roller Dance. Eu andava de patins e eu era o melhor de todos. E eu era mesmo. Tinha 20, 30 meninas e eu queria ser o melhor e eu era o melhor. Eu disse assim, você vai fazer, você vai ser o melhor. Porque se eu não plantar isso, talvez na mentalidade de muitas pessoas, o que está sendo plantado hoje vai refletir lá na frente, mas não é decisivo. Então, a gente não é fruto do nosso passado, das coisas que aconteceram no nosso passado. A gente é fruto do que a gente escolhe se tornar. Eu escolho ser imagem e semelhança de Cristo. E passado nenhum vai determinar quem eu sou. Quem determina são minhas escolhas diárias. É o que eu acordo todo dia pensando, como é que eu vou desenvolver o meu propósito para as pessoas, levar a palavra de Deus para as pessoas. Tem lugar que eu chego. Esses dias eu palestrei em Cesarolândia. Tinha um cara que, no pé do palco, parece que a permissão, às vezes, é para o cara tentar te afrontar e te atrapalhar naquela noite. Sim. E na hora que eu comecei a palestra, eu falei assim, tem alguém que não acredita em Deus? E o cara levantou a mão. E eu disse assim, por que você não acredita em Deus? Eu não acredito, ninguém nunca conseguiu me provar que Deus existe assim. No final dessa palestra, se eu não conseguir te provar que Deus existe, nunca mais eu falo de Deus. E eu comecei a falar de algumas coisas, testifiquei alguns acontecimentos, e no final ele chegou para mim e disse assim, se um dia eu acreditar em Deus, eu vou lembrar de tudo que você falou hoje aqui. Então ele já deixou a semente ser plantada no coração dele. Então assim, eu não Ele me abriu o importo. coração. Abriu o coração, ali já foi plantada a semente. E tem coisas que a gente não muda pela força do braço. Não adianta eu pegar o cara e sacudir ele e tentar mostrar para ele que ele tem que acreditar em Deus, porque tem coisas que a gente faz e tem coisas que Deus faz. Então, assim, eu fiz o meu papel e Deus faz o dele. Se você pegar a história de Lázaro, e isso é muito importante que eu vou falar agora. Deus, ele tem um milagre para nossa vida. Só que a atitude é nossa. Deus não faz o milagre acontecer se a gente não agir. Jesus, quando estava indo ao encontro de Lázaro, o que é que aconteceu no meio do caminho? Ele começou a fazer outros milagres. E o pessoal chegava e dizia assim, Senhor, Lázaro está morrendo, o teu melhor amigo está morrendo. Ele continuou andando, continuou fazendo os milagres deles e passou um dia, passou dois. Chega lá, para as pessoas, só bastava a cura. Porque Lázaro estava doente e o que, é que eles queriam? Que Jesus curasse. Não é verdade? Só que Jesus tem mais do que cura para nossa vida, ele tem um milagre. O milagre é sempre acima da cura. A gente quer a cura, mas Deus tem um milagre. Só que tem um ponto importante em tudo. Quando Marta chega, a irmã de Lázaro, chega para Jesus e Jesus... O que que Jesus fala quando ele chega na frente do sepulcro de Lázaro? Ele manda retirar o quê? A pedra. A pedra. Quem retirou a pedra? Os homens. Porque para que Deus faça o milagre, a gente tem que retirar a primeira pedra. Pegou? Meu Deus do céu! A gente tem que retirar a nossa pedra todos os dias para que Deus faça um milagre na nossa vida. Todo mundo tem um milagre. Mas isso só vai acontecer se a gente souber retirar a pedra. Na minha vida, essa pedra, em todos os sentidos, na minha área emocional, ministerial, estava sendo a religiosidade. Era a minha pedra. E eu vou até ativar aqui os comentários, porque essa palavra, você está aqui nos assistindo, você ouviu essa palavra. Fala aqui pra gente qual é a sua pedra hoje? Qual é a sua pedra? O que tem te impedido de manifestar o reino, viver o reino no presente? Porque, amigo, a gente tem o reino como se fosse o nosso destino e é o nosso presente, é a nossa É isso. herança. O primeiro propósito de Deus para nós foi que nós governássemos sobre coisas que nós não temos controle, por exemplo, como uma cura. E, enfim, quando Deus criou Adão, ele tinha relacionamento pessoal e ele disse para Adão, vai, governe sobre todas as coisas, sabe? Dê nome aos bichos, enfim. Depois passou tudo que passou, Jesus veio e ele quis instituir isso sobre nós. Ele disse, obras maiores vocês farão em meu nome. E a gente simplesmente não consegue manifestar o reino. Nem nas nossas vidas, a gente não consegue tirar essa pedra. A gente não deixa que ninguém tire essa pedra por conta dos nossos próprios bloqueios, sabe? E Deus não vai tirar essa pedra pela gente. E não vai. E não É vai.
Deus, é o que eu falo, Deus torna a gente co-participante do mundo. Ele só entra na nossa vida se a gente permitir que ele entre na nossa vida. Ele só vai acontecer o milagre quando a gente entender que a gente precisa retirar a pedra. Deus não vai retirar a pedra por nós. Meu Deus do céu, e assim, isso tem transformado a minha vida. Essa palavra que você deu, amigo, agora veio como uma chave assim no meu coração. Para mim, eu tenho certeza que vai ter muitos testemunhos através disso. Eu não tô conseguindo ler comentário, tô travando. Pera, Tá passando deixa eu rápido. deixa eu desativar um pouquinho. E assim, em tantas coisas que eu vivi, em tantas coisas que eu cantei, e eu tenho vivido esse novo de Deus, sabe? Eu tenho vivido essa, essa transformação e o quanto é importante a gente caminhar conhecendo o que a gente está fazendo, sabe? O reino de Deus não é só uma música que a gente canta que fala sobre o reino, não é é a verdade de manifestar isso hoje, agora. É sobre a gente acelerar a volta de Jesus. Sabe, existem tantas e tantas palavras que a gente lê de que quando todas as pessoas ouvirem falar do evangelho do reino, não é do evangelho da graça que tantos apontam e falam mal, não é do evangelho das leis que todos falam que tem que seguir, é o evangelho do reino, é o evangelho que tem urgência em amar o próximo, é o evangelho que tem urgência em manifestar isso. Se alguém está doente, se alguém está, sabe, a gente fazer realmente o que Jesus faria, sem dogma, sem porque você não tem a mesma visão que eu, então você é condenado, você vai para o inferno. Não é porque você faz uma coisa que eu não concordo que você não faz parte do reino de Deus. É Onde porque está? as pessoas não perceberam. A salvação ela é individual. A nossa salvação, o nosso processo de salvação começa quando a gente consegue respeitar a singularidade do próximo. Se eu souber respeitar a busca individual de cada um na sua salvação, eu já estou começando o meu processo de salvação. Porque por que eu vou me preocupar se a Juliana vai se salvar, se a Simone vai se salvar, se meu filho vai se salvar, se nem eu mesmo estou garantido ainda na salvação? Isso é uma busca constante, diária, diariamente. Não adianta eu fazer uma boa ação aqui e amanhã eu simplesmente achar que eu estou salvo, não, porque isso tem que ser coisa diária. Tem que ser uma busca diária, tem que ser algo que todos os dias a gente tem que amanhecer decidido a fazer a diferença Amar. na vida das pessoas. O, Amigo, e quando você falou é isso. sobre a questão das redes sociais, né, que as pessoas buscam tanta afirmação, tanto reconhecimento e vivem frustradas por não conseguir atingir e olham para o lado e vê, ah, mas fulano tem milhões, outro tem milhares de seguidores, por que eu não consigo alcançar isso? Porque talvez o propósito de Deus para sua vida não é esse. Cara, Davi, para mim é o cara mais fantástico da Bíblia. Davi era apacentador de ovelhas. Samuel, quando chegou na casa de Davi, que ele mandou reunir todos os filhos, os irmãos de Davi ali. E Samuel foi olhando de um por um, e tinha um grandão. Eu imagino que tinha um grandão, bonitão, forte, guerreiro. Samuel olhava, não é esse. E tinha um outro que era sábio, Samuel olhava, não é esse. E tinha um inteligente, Samuel dizia, não é esse. E tem esse aqui que é rápido, e Samuel dizia, não é esse. E tem um perspicaz, e Samuel olhava e dizia que não é esse. Só que Deus falou, o rei está aí. E Samuel falou, tá faltando um. Ninguém esperava Davi. Davi estava apacentando ovelhas. Você pode ser um Davi. Eu fui um Davi. Eu tive um Jonatas na minha vida. Eu tive um Jonatas na minha vida que me mostrou o caminho para me tornar um Davi. Eu fui o menor dos meus amigos. Eu fui o menor da minha turma. Talvez eu era o menor da minha família. Mas o propósito que Deus tinha para minha vida era me tornar um Davi. Cacá, você é um rei? Não sou um rei. Eu sou um dos menores do escolhido que Deus escolheu para me transformar em quem eu me transformei. E minha missão maior hoje é compartilhar daquilo que eu amo. Eu não compartilho somente para as pessoas conhecerem. Eu quero que arda dentro dela aquilo que arde dentro de mim, diariamente. Que é o amor de Cristo. Ontem eu falei pro pessoal, eu falei, é sobre a gente ter mais fome de Deus do que pela comida que a gente come.
É isso. A gente ter mais sede do que pela água que a gente anseia beber quando a gente, sabe, tá com sede. Você É, sabe quantos dias a gente consegue passar sem comer? não, 40. 40. Você consegue passar 40 dias sem botar uma grama de comida na boca. Você sabe quantos dias você passa sem beber água? Menos que isso, né? 4 dias. Seu corpo desidrata e morre. Você sabe quantos minutos você consegue ficar sem oxigênio? 3, 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. Você sabe quanto tempo a gente consegue viver sem a presença do Espírito Santo na vida da gente? Nem um milésimo de segundo. Você Ai, amigo, sobrevive a eu vou muitas chorar. coisas da vida, mas sem Deus a gente não vive um milésimo de segundo. Eu não consigo viver um milésimo de segundo da minha vida sem Deus. As pessoas chegam e dizem: o diabo colocou o Covid. O diabo não tem poder para fazer porra nenhuma. Desculpa o palavrão. O diabo não tem poder para fazer nada no mundo. O diabo não tem poder para parar o mundo. Existe a Não. vontade de Deus, a permissão de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A permissão de Deus ela é desagradável, mas ela é necessária, porque ela é boa e perfeita. Ela é Eu boa, perfeita acredito. e desagradável, porque ela não vai te agradar, mas a permissão de Deus é processo. O Covid veio para ser um processo em nossas vidas. Pra gente Muitas manifestar o reino. manifestar, muitas pessoas aprenderam, muitas não aprenderam, mas é uma decisão unilateral, é uma decisão própria, é uma decisão pessoal. Você mudar o cunho de vida que você tem para o que você estava tendo e passar a viver de forma diferente daqui para frente. Eu decido viver Cristo na minha casa e na minha vida todos os dias. Ah, Cacá, você não fala palavrão? Falo, erro. Cacá, você não briga com Simone? Brigo. Eu sou ser humano. Eu sou cheio de falhas. A internet eu só vou postar coisa boa. Mas eu sou tão errôneo quanto as outras pessoas. Eu não estou ali na rede social postando algo porque minha vida é perfeita, meu casamento é perfeito, meus negócios são perfeitos. Não, eu tenho um problema todos os dias. Tem dias que eu estou triste, tem dias que eu estou triste. Tem dias que eu estou desestimulado, tem dias que eu estou desestimulado. Mas todos os dias, mesmo triste, mesmo estimulado, mesmo se tiver comida para me comer, mesmo se tiver um carro para me andar, mesmo se não tiver onde eu dormir, eu sei quem está comigo. É, manifestar o reino nas nossas, assim, olhar, olharmos uns aos outros como você é meu irmão. Nós fazemos parte de um corpo. Ah, não, você é melhor do que eu porque você está em tal posição. Não, você é mais forte do que eu. Não, você é mais fraco do que eu porque você vive de tal jeito ou de outro. Mas nos olharmos com o amor de Cristo, segurando um na mão do outro, sabe? Falando assim, nós somos um corpo. E aqui, você tá fraco aqui, mas aqui eu tô forte. Se você tá forte naquela outra área, eu tô fraco, então me É ajuda. um complementando o outro. É sobre isso, A gente tem que sabe? parar, Ju. A gente tem que parar de. A gente tem que parar para olhar mais para nossa vida e esquecer um pouco a vida do outro. E quando eu falo esquecer, é no tom de criticar. De A crítica, julgamento. a crítica, ela sempre vem acompanhada de um julgo. O conselho, ele vem acompanhado de uma crítica. Quem te critica sem conselho, com julgo, quer ver teu mal, porque não suporta onde você conseguiu estar. Quem te dá um conselho acompanhado de uma crítica, quer o teu bem, porque a crítica ela se torna algo construtivo. Se a gente parar de olhar para o lado e olhar mais para a nossa vida, a gente vai ter uma vida muito mais cheia de graça do que uma vida sem graça. E para mim, uma coisa que testifica muito isso é a parábola das vinhas. Se você pegar o contexto da parábola das vinhas, o dono das vinhas saiu de manhã de casa, às 9 horas da manhã, e foi no centro da cidade fazer o quê? Procurar trabalhadores para trabalhar nas vinhas dele. Às 9 horas da manhã, ele foi no centro da cidade e encontrou uma turma de pessoas paradas. Chegou para eles e disse assim: por que vocês estão parados? Eles disseram assim: porque até agora ninguém deu oportunidade de emprego para a gente está desempregado, sem dinheiro para comer, e a gente está esperando uma oportunidade. Ele disse: sim, eu vou dar essa oportunidade para vocês. Querem trabalhar para mim? Ele quer. Então vocês vão trabalhar uma diária lá nas minhas vinhas, nas minhas plantações. Eu vou pagar um denário para vocês e vocês vão estar empregados hoje. Show de bola. Foram trabalhar. Meio-dia, o dono das vinhas voltou no centro da cidade e encontrou mais um grupo de trabalhadores parados.
O que ele fez? Por que vocês estão parados? Porque ninguém deu uma oportunidade de emprego para a gente. Vocês querem trabalhar para mim? Querem. Então vamos, eu vou pagar para vocês um denário, vocês vão passar o dia trabalhando para mim, e no final do dia eu pago o que é justo para vocês. 3 horas da tarde fez a mesma coisa. 5 horas da tarde, o dono das vinhas voltou de novo lá, encontrou mais um grupo de trabalhadores parados, e ele fez a mesma pergunta. Por que vocês estão parados? Ele, porque a gente passou o dia sem emprego, e ninguém deu uma oportunidade para a gente. Eles, vocês querem trabalhar? Eu vou pagar para vocês o que é justo e vocês vão trabalhar minhas vinhas. 5 horas da tarde, o pessoal foi trabalhar. Eu imagino que quando deu 7 horas ali, anoitecendo já, o capataz lá, o chefe das vinhas lá que trabalhava com o dono das vinhas, chegou e disse assim, senhor, agora a gente tem que pagar os funcionários que trabalharam a diária hoje. Vamos pagar. Só que começa de trás para frente. Paga os trabalhadores das 5 horas primeiro, para depois ir pagando assim sucessivamente até os das 9. Quando ele pagou os trabalhadores das 5 horas da tarde, o que aconteceu? Os de 9 horas da manhã se revoltaram. Mas como pode? Eu trabalhei o dia todo no sol quente, estou ganhando o mesmo tanto, eles estão ganhando o mesmo tanto que eu, um denário, e eles só trabalharam 2 horas. O dono das vinhas olhou e disse assim, mas por que vocês estão reclamando? Vocês estavam desempregados, eu dei emprego. Vocês não tinham que comer, eu paguei pelo dia de serviço que foi combinado e foi o justo, foi algo combinado. Vocês estão assim porque eu estou sendo mais generoso com o outro? Sabe qual é a moral da história? Sabe onde foi que as pessoas se perderam? Quando olharam para o lado. A gente deixa Claro. de ver o que Deus fez na nossa vida, porque alguém foi mais graciado, gratificado do que a gente. Mas a gente não percebe que Deus fez algo na nossa vida, que não é a mesma proporção do que está do teu lado. Às vezes você podia ter sido o cara das 9 horas da manhã, mas você pode ser o cara das 5 horas da tarde. Isso é quem escolhe é Deus, não somos nós. Então a gente tem que parar de olhar para o lado e ver o que Deus faz na nossa vida e não na vida do outro. Se a gente começar a perceber onde a gente estava 10, 15, 20 anos atrás, o que Deus fez na nossa vida, Deus deu para gente, para mim, para você, para todo mundo, coisas que a gente nem imaginava. Uma vida que a gente nem imaginava. Eu fico me perguntando, o meu carro tem 5 lugares. O da Simone tem 5 lugares. Na minha casa, sou eu, minha esposa e 2 filhos. Por que Deus me deu 2 carros com 10 lugares no total? Para mostrar que ele me dá mais do que eu preciso. Eu preciso de 4, mas ele me dá 10. Porque é para mostrar que Deus sempre vai dar para a gente, além do que a gente necessita. Mas a gente tem que estar preparado para receber. Porque durante toda a minha vida, enquanto eu não estive preparado para receber o processo de Deus, para viver o processo de Deus, eu fui moído para me poder colher os frutos que hoje eu colho, mas Deus me moeu antes. Existe uma uva numa região de Sauternes, na França, que ela é uma fruta doce. E para ela é doce e amarelinha. Só que sabe como é que ela fica doce e amarelinha? Ela primeiro passa por um processo de putrificação. Ela apodrece. A gente primeiro tem que apodrecer, ser moído no processo, para a gente virar um vinho doce, para as pessoas provarem e saber que Deus está na nossa vida. E se a gente quer ter uma vida doce, do jeito que essa uva é, a gente primeiro tem que apodrecer. Processo a gente não consegue escapar dele. Aquilo que Deus tem para nossa vida vem acompanhado de processo. Jesus tinha milhões de oportunidades de fazer assim e falar: Deus, acaba com tudo isso agora e eu não vou ser crucificado. Eu tenho certeza que Deus ia ouvir o que Jesus falou, ia colocar antes, ia acabar com tudo aquilo. Jesus suou sangue, por quê? Ele sabia que a intensidade do processo era proporcional ao valor do propósito dele. Eu vivo a intensidade do processo porque eu sei o valor do meu propósito. Então, eu estou preparado para o que Deus tem para minha vida. Seja no muito, seja no pouco, seja na fartura, seja na escassez. Eu estou preparado para o que Deus tem para minha vida. Uau! Amigo, eu não tenho nem mais o que dizer. Obrigada. Meu Deus, como que. Obrigada por ser um canal do reino de Deus, um homem de Deus que manifesta o reino por onde passa. Eu amo sua casa, sua família. Mas também. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por fazerem parte da minha vida. Vocês. Opa, voltou.
Vocês são tema de uma música que nós escrevemos. Eu falo que vocês são tema porque você fala muito de casa e lá. E nós temos uma música que eu já cantei para vocês que fala que Não, canta a de novo, rocha. vai, pro povo ver. Olha, a primeira vez, amigo. É inédita. Eu vou cantar aqui a música que eu falo Vai. que é a música de vocês. Não tem nem instrumental. Vamos lá, se eu lembro Vai da na música, meu capela. Deus. Sinta-se, não fica à vontade. Sinta-se em casa. O meu lar é seu, o meu lar é seu. Mova a estrutura, cura as feridas. O meu lar é seu, o meu lar é seu. A rocha em que minha casa está firmada. Ele, Ele, o amor que alcançou a minha casa. Ele, Ele pode se achegar. Toma o teu lugar, te entrego o meu lar, te entrego o meu lar. É lindo demais esse louvor. Essa música é a música de vocês, é algo que sempre me vem à cabeça aqui. Você já gravou ela? Não, amigo, não gravei. Tem que gravar e Não manda pra nós. gravei. Não gravei. Eu vou chamar vocês para gravar comigo. Vamos. Não, Simone. Simone vai gravar junto. Vamos, amigo, vamos. Eu amo a vida de vocês, amo esse Nós lar, também, é um querida. lar, não é uma casa só, é um lar que Amém. carrega a presença de Deus, que manifesta o reino. Minha oração é para que vocês continuem, que cada vez mais o fogo aí que tem no coração de vocês Amém. transbordem. Eu fui num evento com a Simone e eu só fui em lágrimas porque foi no evento da Deolane. E a Deolane, no fim, ela falou, Simone, aí eu vou chorar de falar. Simone, eu te chamei aqui não é por causa das suas músicas de sucesso, mas é porque eu vejo Deus em você. E a sua vida me faz chorar, porque às vezes Amém. quando eu tô triste, eu fico feliz quando eu só te vejo. E aquilo me impactou, porque eu vendo aquela cena, ela tinha acabado de sair do palco e a moça foi só testemunhar para ela, falou, você tá aqui porque eu vejo Deus em você. Então Amém. vocês são isso, continuem sendo isso. E eu tô aqui para servir vocês sempre que vocês precisarem. Também. Amo vocês, amigo. Deus abençoe. Também, querida. Beijo para Beijo. todo mundo. Amo Deus vocês. abençoe. Beijo, Até querido, mais, viu? amigo. E, Fica com ó, e Deus. vem aqui depois. Eu vou. Você já tá em São Pegar seu Paulo? carro de novo, furar o pneu. Você já tá em São Paulo? Já, a gente é vizinho agora. Agora a Não, gente você tá vai em estar Barueri. Você perto. tá aqui na cidade. Tô, amigo, tô. Não, então vamos marcar, vem amanhã aqui. Vou aí amanhã. Vou contar aí Fechou. primeiro. Amanhã vai ter um cara especial aqui, é porque ele vem cedinho, mas vai estar o pastor Cláudio Baixo aqui, cedinho aqui. Não acredito, É. não acredito. Eu vou Vem sair. tomar café Me aqui, fala a hora, então. amigo. Me fala a hora no WhatsApp. Partiu. Não, eu vem vou. tomar café aqui, já tô te chamando. Fechou. 9 horas vem pra cá. Fechou, amigo. Amo vocês. Amo vocês. Até amanhã. Beijo, amo vocês. Beijo. Tchau. Gente, deixa eu ativar aqui agora esses comentários. O que foi isso, gente? Meu Deus do céu. Deixa eu finalizar aqui cantando uma musiquinha pra vocês. Vou cantar A Casa é Sua. Tá? Esse mês faz 3 anos que nós lançamos A Casa é Sua. Vão fazer 3 anos. E eu espero que, de alguma forma, você já tenha sido alcançado através dessa música que Jesus nos deu, que Jesus nos entregou, que nos levou a ministrar para tantas e tantas pessoas, que você possa ser ministrado agora também, em nome de Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa,
nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Gente, o que vocês acharam da live de hoje? O que vocês acharam? Amanhã nós temos de novo às 21 horas. Amanhã, 21 horas, novamente. Amanhã, 21 horas, novamente, nós estaremos juntos. Obrigada a todo mundo que ouviu, que participou do reino, e se quer manifestar do reino. Eu espero vocês amanhã novamente. Vocês ouviram aqui hoje uma música inédita. Vocês ouviram que a gente nem tinha pensado em gravar, mas agora a gente vai gravar com a Simone. Se Deus quiser, e vai alcançar muito vocês. Amo vocês, gente. Amo vocês. Amo vocês com o amor de Cristo. Que Jesus abençoe todo mundo. Meu Deus, dá vontade de ir embora, né? Dá vontade de ficar. Dá vontade de conversar. Tem muitas perguntas aqui. Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Beijo, Deus abençoe vocês. Até amanhã.